Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez a convite do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno, para podermos, enfim, colaborar com o ciclo de palestras desse mês de setembro. E hoje nós vamos falar sobre uma obra extraordinária, que é O Céu e o Inferno. Este livro maravilhoso que Kardec lançou de acordo com a quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e das consolações, das penas e dos gozos terrestres, não é? Então, na noite de hoje, nós teremos algumas considerações quanto aos anjos e aos demônios pela visão do Espiritismo. Então, nós precisamos aproveitar os momentos que nos estão sendo dados para que possamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, porque, em verdade, nós somos espíritos imortais. Portanto, anjos e demônios fazem parte da nossa trajetória. A doutrina espírita vai nos explicar de forma clara por que a humanidade acreditava em anjos, por que a humanidade acreditava em demônios. Essa palavra que até assusta muitas pessoas que nem gostam de pronunciar essa palavra demônio, elas têm medo, não é? Nós sabemos que as palavras têm uma carga de energia muito forte. Então é muito importante que a gente use bem as palavras. E a doutrina espírita faz isso com a gente, nos ajuda nesse sentido, para que nós falemos as palavras corretas, no seu sentido correto, e assim nós possamos acrescentar mais tijolos no nosso cabedal, não é? Na nossa evolução. O assunto de hoje vai ser sobre anjos e demônios, segundo o Espiritismo. Mas antes de fazer a nossa prece, gostaríamos, não é, de dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão chegando, que estão adentrando, a Nádia, o Laureano. Então, sejam muito bem-vindos e que nós possamos, né, dar início ao nosso trabalho, uma vez que já chegou o nosso horário. Vamos orar? Vamos orar em nome de Deus e em nome de Jesus, para que nós possamos, assim, meus irmãos, termos a permissão de adentrarmos ao ambiente espiritual que nos foi preparado na noite de hoje. O mentor Djalma Montenegro de Farias, que é o guia espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno, é o principal responsável pelo nosso trabalho da noite de hoje. Então devemos muito a ele pela confiança, por ter nos convidado, porque sabemos que quando somos convidados para uma determinada tarefa, não é? Alguém entrou em sintonia com o mentor espiritual daquela instituição e eles indicam, não é, da forma inspirativa, não é? E as pessoas, vou ligar para fulano, vou ligar para cicrano. Então, quando a gente recebe um convite, nossa, é uma honra, não é? Porque é como se nós estivéssemos recebendo o convite diretamente do mentor espiritual da instituição. Então, quero agradecer muito a Aldenora Sabino, ao Charles, por eles sempre estarem lembrando de mim e me convidando para participar, para ajudar no que for necessário dentro da seara espírita, das nossas concepções, do nosso conhecimento. Temos o dever de espalhar o conhecimento espírita em todas as partes do mundo, não é? Então, vamos orar. Vamos orar. Pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nós possamos aproveitar todos os instantes da noite de hoje, Senhor Jesus. Que possamos, em seu nome, realizar a nossa palestra sobre um assunto tão interessante que ainda deixa muitas dúvidas nas pessoas. Que nós possamos passar o assunto com transparência, com tranquilidade, para que todos possam, Senhor, ao terminar o trabalho, saírem mais satisfeitos com o que escutaram, com mais um conhecimento adquirido. Que a sua paz e o seu amor esteja conosco sempre, Senhor Jesus, que és o nosso amigo incondicional de todas as horas, nosso guia, nosso modelo, governador espiritual do nosso planeta. Em sendo assim, Senhor Jesus, em seu nome, e em nome de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, daremos início agora, nesse instante,
a mais uma palestra pública doutrinária do Centro Espírita 9 de Outubro. Que assim seja, Senhor. Bem, meus amigos, obrigada aí por estarem junto conosco. Seja bem-vinda também, Aldenora, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos falar sobre a visão do Espiritismo acerca de anjos e demônios. Bom, pela Igreja Católica tradicional, que começou com o ensinamento, já que é a igreja mais antiga, para ela, os anjos são os seres celestiais, não é? Que, como espíritos, já foram criados perfeitos. Deus os criou perfeitos. Então, essa é a ideia dos nossos irmãos. Qual é a visão da doutrina espírita acerca dessa assertiva da Igreja Católica? Na verdade, é uma profissão de fé, né? Eles já acreditam que essas pessoas, elas já eram boníssimas quando Deus as criou. Então, a filosofia espírita, ela vai nos informar que os seres, todos nós, espíritos, filhos de Deus, somos criados simples e ignorantes, ou seja, que nós, todos os espíritos foram criados assim, e que nós vamos então progredindo à medida que vamos reencarnando. Então, quando Deus nos cria, não é, ainda no mundo espiritual, depois Ele nos permite a vida física. Então, as encarnações sucessivas são elas que vão nos dando o conhecimento, a experiência, as nossas habilidades com o passar do tempo. Então, nós vamos nos tornando perfeitos à medida das nossas reencarnações. Vamos melhorando, é melhor dizendo, porque a perfeição, ela já é uma meta a se atingir. Então, nós vamos reencarnando e nos depurando em cada oportunidade reencarnatória. E assim, nós vamos até chegarmos à perfeição. Aí sim seremos anjos nessa concepção já, não é, de pureza, digamos, de superioridade moral. Então, isso é conquistado a cada reencarnação. Então, os espíritos, na verdade, são as almas dos homens que já habitaram a Terra ou outros orbes do universo, não é? Porque nós espíritas acreditamos na pluralidade dos mundos habitados do universo. Então, nós vamos, não é? Assim, progredindo. Então, essas almas, elas habitaram a Terra ou outros orbes, porque os planetas, eles são solidários uns com os outros, então eles mandam espíritos para lá e mandam espíritos para cá. Então existe essa troca, não é? De população, de humanidade. Isso é comum no universo, isso é maravilhoso. Então, a exemplo de Jesus, que já é um espírito puro e que também foi criado por Deus simples e ignorante, teve toda a sua trajetória de evolução. Então, nós vamos também, como Jesus, passar pelo mesmo processo. Não é bom isso? Isso é maravilhoso. Agora, quem são os demônios? Os demônios, segundo a igreja, foram aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Em especial, um deles, né? Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus. E assim, ele passou a lutar pela perdição da humanidade. Olha que coisa, mudou completamente o seu rumo, não é? É assim que nos explica a Igreja Católica. Então, o que é que a doutrina espírita tem a nos dizer acerca dos demônios? Vamos lá. Na antiguidade, era muito comum as pessoas adotarem a figura do demônio ou diabo, que para eles era um ser infernal, que provocava nos homens a vontade do pecado. Então, os homens pecavam não porque quisessem, mas porque eram tentados. E o que é tentação, meus irmãos? Tentação significa teste. Então, pelo entendimento deles, Lúcifer, ou demônio, qualquer que seja o nome que a pessoa queira dar, ele testava as pessoas, provocando-as naquilo que ele considerava que elas eram mais frágeis, mais fracas. Não é assim que acontece? Os obsessores, aqueles espíritos ainda que são nossos adversários e que muitas das vezes nos localizam e começam a nos perseguir, o que é que eles fazem? Antes da obsessão propriamente dita, eles nos observam, né? Vão conosco para os lugares, veem como é que nós nos comportamos dentro de casa, com a família,
no trabalho profissional, em todos os recantos, todos os lugares sociais que nós possamos estar. Então, ele inspirava, não é, no entendimento dos antigos, ele inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. Então, há pessoas até que dizem assim, o bom demônio, não é? Na verdade, a palavra demônio, ela não significa maldade, não significa crueldade, ela significa um ser, o demônio, o daimon, como é no grego, significa alguém que é muito inteligente, que tem uma superioridade muito grande do ponto de vista intelectual, mas que ainda não é um ser perfeito, não é um ser perfeito. Todos nós temos os nossos anjos guardiões. Sabemos que eles não são seres perfeitos, mas são seres muito mais evoluídos do que nós. Tem uma moral muito mais desenvolvida do que a nossa, não é isso aí? Nós temos certeza. Então, igualmente aos anjos, a filosofia espírita informa que se trata da alma dos homens que já habitaram a Terra, ou outros orbes do universo, a exemplo de personagens conhecidos e que praticaram crimes hediondos contra a humanidade. Muitas pessoas ficam se perguntando, cadê o espírito tal? Onde estará, não é? O espírito tal que fez tanto mal para a humanidade, o espírito Y que provocou tantas dores e sofrimentos, onde será que está essa criatura? Ora, aí vai depender da consciência de cada um. Quando desencarnamos, nós somos atraídos para um ambiente que nos é próprio, afim. Naquele ambiente que eu tenho muito mais, fico muito mais à vontade, porque ali tem tudo o que eu gosto, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. É aquele ambiente espiritual que não é nada de material, mas a criatura ainda muito presa às coisas do mundo, ela acredita-se num palácio, num castelo, ou numa caverna, ou num buraco. Vai depender da situação dessa criatura, de como é que está a sua consciência naquele momento em que ela, na verdade, não é, está ali querendo, digamos assim, continuar vivendo, porque a morte não existe. Aprendemos com a nossa doutrina que quem morre é o nosso corpo físico, mas nós espíritos somos imortais. Deus nos deu a graça da imortalidade. Nunca, nunca, nunca seremos destruídos. Agora vamos passar pelas situações inerentes à nossa condição evolutiva. Se eu já sou alguém mais consciente, mais próxima da justiça divina, claro que a minha vida vai ser uma vida mais tranquila, uma vida equilibrada. Se eu não sou essa pessoa, se eu sou alguém contrário a isso, sou alguém que meto os pés pelas mãos, erro constantemente, sou muito orgulhosa e egoísta, eu vou ter, não é, na espiritualidade, a vida que de acordo com como eu estava aqui na Terra. Então, Deus nos criou a todos sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos a descobrir ou adquirir o que nos é necessário. Então, para isso nós temos as reencarnações, para desenvolvermos ainda mais as nossas habilidades morais, espirituais, materiais, para que assim possamos ir galgando, não é, de uma forma paulatina, sempre em marcha ascensional, aquilo que nós deveremos atingir, que é a nossa perfeição. Então vejam, os espíritos vão nos dizer que é o trabalho, que é o meio de aquisição e o fim para esse nosso trabalho, esse nosso esforço, é a perfeição e é para todos, não é só para alguns. Porque o que a ideia dos anjos e demônios passa é que Deus permitiu a felicidade e a pureza para uns e a infelicidade e a impureza para outros. Então Deus não seria justo nem bom, porque se ele age com parcialidade, ele não é um Deus justo nem um Deus bom. O verdadeiro Deus, o Deus justo e bom, ele trata a todos do mesmo jeito. Então, os direitos que os bons têm, os maus também têm. Se eles ainda não lutam pelos seus direitos ou abusam dos seus direitos, é uma questão de livre arbítrio, é uma questão de vontade e até da própria condição evolutiva. É um espírito que ainda não entendeu que ele foi criado para a perfeição, que ele foi criado para ser feliz. Então, ele ainda provoca os diversos desacertos na sua vida
e causa para si mesmo, não é? Porque a lei é de causa e de efeito, causa para si mesmo os males, as dores e os sofrimentos. Então é preciso que volte uma nova encarnação para consertar aqueles erros que praticou na anterior, porque na mesma encarnação não deu tempo. Há espíritos que conseguem se redimir, pelo menos iniciar o processo de redenção na própria encarnação. Há outros, porém, que têm um pouco mais de lentidão no entendimento, no contato direto com a sua consciência, que é lá que estão escritas as leis de Deus, e por isso eles levam mais tempo para se redimirem. Vão precisar de várias reencarnações para reajustar seus perispíritos, caso tenham agido de uma forma tão hedionda que descaracteriza seu corpo perispiritual, então precisa voltar em várias reencarnações para poder então consertar, reajustar os seus perispíritos. Isso acontece muito com os abortados, acontece muito com os suicidas. Então vejam, tudo depende da nossa condição moral e da forma como nós conduzimos a nossa reencarnação. Mas o que é mais bonito nisso tudo é que Kardec diz que Deus dá essa oportunidade para todos, não somente para uns, né? Então aquela ideia de que Deus protegia os anjos e castigava os demônios, ela é falsa, ela não existe. Nosso Pai Celestial foi mal entendido pelos homens, como Jesus ainda é tão mal entendido pelos cristãos, como Kardec ainda é tão mal entendido pelos próprios espíritas. Então, esse erro de observação humano fez com que o homem acreditasse que Deus era injusto, não é? Que Jesus morreu em vão, porque lutou e acabou crucificado. Que Kardec também, coitado, trabalhou, ficou doente e morreu, como se nenhum de nós fosse morrer ou adoecer, não é? Então vejamos, as nossas conquistas, elas são conseguidas por meio da nossa vontade. Veja como a vontade é algo excepcional para que todos nós possamos progredir. Sem vontade não saímos do lugar. Tem um ditado popular que diz assim: jacaré que não anda vira bolsa, não é? Então, aquela pessoa preguiçosa no seu andar evolutivo, ela acaba sendo engolida pelas suas próprias crenças negativas, pelos seus pensamentos ainda, não é, desequilibrados, e às vezes até entra num processo de depressão, num processo de obsessão muito sérios, e essa pessoa acaba, não é, adoecendo o seu corpo físico e desencarnando até antes do tempo, porque todos nós, antes de virmos para cá, nós temos um tempo de permanência na Terra. Nós colocamos isso lá no nosso planejamento reencarnatório. E ninguém colocou lá ser infeliz, pelo contrário. Mesmo diante das provações que a vida oferece, essa pessoa luta bravamente para vencer as problemáticas da sua existência, inclusive suas próprias más tendências, suas más inclinações, e é essa luta que dá a essa criatura o mérito de ela se curar das doenças, de ela se curar das dores da alma, enfim, de ela ser feliz. Então depende tudo de nós, não é? Sabemos que os espíritos superiores nos ajudam, sabemos que Deus nos ajuda, que Jesus nos ajuda, mas nós temos livre-arbítrio. Então, nós também temos que ter uma parcela de contribuição nesse processo. Então, vamos lá. Então, nossas conquistas, elas são conseguidas por meio da nossa vontade, seguida do nosso livre-arbítrio, né? Nós até já falamos sobre isso, e ela está na razão direta dos nossos esforços. Então, quanto mais esforçado é a pessoa que quer vencer as dificuldades, que quer progredir, mais ajuda ela recebe da espiritualidade. Olha aí, não é? Porque os espíritos não ajudam aquelas pessoas, digamos, pelo menos assim, de imediato, eles não ajudam as pessoas preguiçosas. Eles respeitam a vontade delas de não querer progredir. Muito embora inspirem durante o descanso do corpo físico, até durante a vigília também, enviando alguém para aconselhar, uma pessoa que possa dar conselhos em alguma indecisão. São aqueles anjos de guarda encarnados que às vezes aparecem na nossa vida para justamente nos dar, porque às vezes o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, ele quer nos inspirar e a gente não abre espaço mental para eles, dificultando também o trabalho deles. E eles não fazem nada que ultraje o nosso livre-arbítrio. O nome já está dizendo, eu tenho liberdade de escolha, não é? Arbítrio é escolha, é escolher, é optar
não é? É querer que alguma coisa, eu possa ter alguma coisa. Agora, é bom sempre a gente ter em mente que qualquer escolha que nós façamos na vida, ela implica numa renúncia, em algum tipo de renúncia. Para eu conseguir isso aqui, eu vou precisar fazer isso, ou deixar de fazer isso ou aquilo. Porque livre-arbítrio é decisão. Quando a gente decide, o livre-arbítrio está no seu auge, no auge da sua resolução. Então nós temos que ter certeza, cuidado, pedir muita paciência a Deus, muita segurança aos bons espíritos, para que nunca tomemos decisões precipitadas, muito menos erradas, e que possam, além de nos prejudicar, prejudicar as pessoas que também têm ligação direta, um relacionamento mais íntimo conosco. Então temos que ter sempre esse cuidado. Então, meus irmãos, segundo o Espiritismo, nem anjos e nem demônios são entidades distintas. Na verdade, elas são da mesma natureza, são os mesmos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Agora, no decorrer das suas existências, tomaram rumos diferentes. Aí é outra questão, né? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Deus não criou seres bons e maus, Deus criou todos iguais, nem propensos para o mal e também não propensos para o bem. Essa questão do bem e do mal, ela vai acontecer em decorrência das nossas reencarnações. Então, os demônios, eles destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e se comprazendo no mal também. Infelizmente, essa é a característica do que as pessoas, do que a humanidade reconhece como demônio. Agora, nós sabemos também que, embora todos os malefícios que são atribuídos a essas criaturas, a essas almas, o Espiritismo vai nos dizer que elas não vão ser ruins, perversas, maléficas eternamente, não é? Nós acreditamos no progresso, existe a lei do progresso. Então, quando o espírito decide se mudar e partir para uma caminhada equilibrada e no caminho do bem, então ele não vai mais ser um demônio, pelo contrário, ele está agora na sua trajetória para ser um anjo. Vamos usar essas palavras porque são as temáticas, não é, do nosso assunto da noite. Mas vejam bem, nenhum deles, esses ditos demônios, eles são incapazes de não ter a oportunidade de passar para o bem, de progredir, de ter o seu progresso no bem. Então, ninguém vai ser demônio eternamente. Agora, anjo, a partir do momento que uma pessoa torna-se pura, o anjo, não é? Ela nunca mais deixará de ser, não há retrocesso. O que aconteceu com Lúcifer, com o anjo que se rebelou contra Deus e Deus o expulsou do paraíso? Ele era perfeito e tornou-se imperfeito. Não existe, não é? Nós espíritas aprendemos com Allan Kardec, com os espíritos superiores, que não há retrocesso na evolução. Uma vez o espírito é puro, jamais deixará de ser. Então, a ideia antiga de que os anjos poderiam ser expulsos porque erraram, ela é falsa, não é? Ela não é precisa, porque não há retrocesso. O princípio inteligente, que somos nós, agora como espíritos já formados por Deus, antes de sermos espíritos, nós estagiamos nos diversos reinos da natureza da Terra ou de outros planetas. O que é que significou dizer? O princípio inteligente estagiou primeiro no mineral, depois no vegetal, depois no animal, para então adentrar ao mundo hominal. Uma vez no mundo hominal, não tem como mais retroceder ao animal, ao vegetal e ao mineral, e nem entre eles. Depois do mineral que passa para o vegetal, do vegetal não volta para o mineral. Ou depois do vegetal que passa para o animal, não volta para o vegetal, e assim por diante. Então, a escalada do espírito, ela é ascensional. Então, nesse caso, foge ao nosso entendimento e à nossa razão acreditar que Deus criou um ser perfeito, esse ser ficou imperfeito e por isso Deus tirou ele dali daquela situação. Absolutamente. Então, nós vamos adquirindo a nossa perfeição, somos perfectíveis
a cada oportunidade que o Senhor nos concede. Pode ser na própria encarnação, esta oportunidade ela pode acontecer na própria encarnação, ou ela pode acontecer nas próximas encarnações. Nós temos vários exemplos, não é, no Novo Testamento, de espíritos que eram completamente distintos digamos assim, dos arquétipos sociais, dos rótulos sociais, digamos assim, das divisões sociais, das castas sociais. E, no entanto, se tornaram pessoas maravilhosas, como Paulo de Tarso, como Madalena, como tantos outros, como Pedro, como os apóstolos, enfim. Então vejam, Deus nos dá tantas oportunidades, inclusive na própria encarnação. Basta sabermos ter olhos de ver, enxergar essas oportunidades, então partimos para esse caminho. A porta é estreita, o caminho é estreito, porque as dificuldades são muitas. Muitas pessoas não querem entrar na porta estreita, preferem a porta larga, e aí começam as problemáticas, todas as dificuldades. Aí depois, de um determinado momento, elas se conscientizam de que erraram de caminho, bateram na porta errada, aí elas vão ter que retornar, digamos assim, e partir para a porta estreita, retornar para a espiritualidade, ou na própria existência, o arrependimento, e assim retornar e pegar agora de verdade o caminho correto. Então, tudo depende de nós, não é? Então, ninguém vai ser mal eternamente, não existe. Então, vejam, nossos anjos da guarda, coisa interessante, não é? Quem são essas criaturas que nos protegem, que nos ajudam? Os espíritos vão nos dizer. Ou seja, a Igreja Católica, ela acredita que nossas vidas, desde o começo até a morte, são acompanhadas e assistidas pela assistência e intercessão dos anjos de Deus, especialmente do nosso anjo da guarda. Emmanuel vai dizer num livro chamado Livro da Esperança, que todos nós temos uma ficha nas altas esferas espirituais. O que é que ele quis dizer? Que nossos benfeitores, nossos espíritos protetores, anjos, né? Eles nos observam e analisam as nossas reações, as nossas ações aqui na vida física. E que lá estão, portanto, o nosso prontuário espiritual, a nossa história. Eles têm em mãos, vamos dizer assim, essa ficha. Me lembra também aquele livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele fala sobre a ficha. Ele contou a historinha de um rapaz lá que teve acesso a essa ficha, e isso durante o desdobramento do sono, e acordou no corpo físico, assim, profundamente, não é? Assim, impactado por tudo que aconteceu durante esse sonho que ele teve, esse sono, né? Esse sonho que ele lembrava agora. Ele lembrou nitidamente de tudo que o anjo que veio recebê-lo na espiritualidade pelo desdobramento do sono conversou com eles. Eu aconselho a todos a procurar essa lição. É muito interessante, é muito bacana essa lição. Então vejam, nós temos um protetor, esse anjo da guarda segundo a igreja, vejam bem. Nós temos um protetor, um espírito protetor. Esse espírito também, ele é uma espécie de pastor, e ele foi criado por Deus para nos guiar na nossa vida. Então, esses anjos, às vezes, eles apelam para os anjos da terra. Olha que interessante. Eu vi uma historinha, né, sobre Dom Bosco. Dom Bosco, ele conta que ele tinha um cachorro, havia um cachorrinho que o protegeu ele por 3 vezes de ciladas, de perigos muito grandes. O nome do cachorrinho era Grígio, que em português significa cinza, ou em italiano significa cinza e em português significa cinza. Então, Grígio foi um cãozinho que uma vez ele saiu muito tarde de um local onde ele estava, e ele percebeu que 2 homens que estavam à frente dele
diminuía um passo ou aumentava o passo à medida que ele diminuía o passo ou aumentava o passo. Então, teve um momento que esses homens se aproximaram dele de uma forma muito violenta e jogaram nele uma rede. E ele fazia de tudo para não ficar preso naquela rede, porque ele sabia que se ficasse preso naquela rede, algo muito mal ia acontecer com ele. Eis que de repente apareceu esse cãozinho, Grísio, e esse cãozinho mordeu logo as pernas dos meliantes, vamos dizer assim, daqueles homens maus que estavam tentando fazer alguma coisa ruim com Dom Bosco, e ele saiu mordendo todo mundo e os homens maus saíram correndo. E outras vezes também, que às vezes Dom Bosco saía tarde, muito tarde, e ele passava por caminhos muito esquisitos. E ele disse que do nada vinha lá o Grício, ou cinza, ou cinzento, né? Para ajudá-lo. Então vejam, os nossos anjos guardiões desencarnados, às vezes também apelam para anjos de guarda encarnados, né? No caso do Dom Bosco, ele tinha um guardião de focinho molhado, mas tem pessoas que têm guardiões humanos mesmo, pessoas que gostam daquela pessoa e ajudam-na em todos os sentidos para que ela não passe por nenhum perigo. Então, meus irmãos queridos, nosso anjo guardião, não é? Ele é essa pessoa que pode estar entre os nossos amigos, aquelas pessoas que nós gostamos, que de vez ou outra vêm nos ajudar, nos dar a mão, mas também pode ser algum animal, algum bichinho que a gente gosta, que também... eu me lembro de um caso de uma moça que ela disse que a cadelinha dela cheirava muito a mama dela. Digamos, ela estivesse sentada no sofá, aí a cadelinha subia e ficava cheirando a sua mama. Aquilo chamou a atenção dela. E ela resolveu, por intuição, pedir uma consulta médica na sua médica que fazia o seu acompanhamento de saúde. E depois de alguns exames mamográficos e tudo mais, descobriu-se que ela estava com um câncer na mama. Então veja que interessante, a cadelinha, não é como se ela sentisse o cheiro do caroço, do nódulo, não é? Do cancro, não é? Como é chamado o caroço que está com câncer, né? Que está cancerígeno. E a cadelinha ajudou a sua dona a não morrer, né? Porque ela tratou do problema, conseguiu tratar e ficou bem, graças a Deus. Isso passou na TV, eu vi na TV isso aí. Então vejam, a nossa doutrina, ela fala exatamente desses anjos ou desses demônios, mas não nessa condição de serem seres distintos. Na verdade, são as almas dos homens que viveram na Terra e por alguma razão tomaram trajetórias diferenciadas. Mas não significa que Deus criou uns perfeitos e os outros imperfeitos. Deus nos criou sem a consciência do bem e do mal. Nos deu a vontade, nos deu a inteligência para que nós aprendêssemos a discernir exatamente o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Então vejam, esses espíritos ditos demônios, eles habitam determinadas regiões da espiritualidade que envolve o nosso planeta. Os estudiosos fizeram um levantamento mediante o Apocalipse de João, a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, ou seja, aqueles 13 livros de A Vida no Mundo Espiritual, e de um livrinho chamado Cidade no Além, que foi ditado pelo Espírito Lúcio, pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier e pela médium Reigorina Cunha. Então, essas obras deram aos estudiosos, aqui no caso o Mário Frigieri, é um livro editado pela FEB, chamado As Sete Esferas da Terra, em que esses espíritos revelaram a nós, né, aos homens, para onde vão esses espíritos que nós estamos chamando de anjos, que nós estamos chamando de demônios. Depois que eles desencarnam, qual a região espiritual que eles habitam? Então ele diz que a Terra é um grande magneto e que ela atrai essas regiões espirituais. Então, assim, nós somos aqui os encarnados, quase 8 bilhões de pessoas, e nessas outras 6 esferas que estão em redor da Terra, ou perpassando o próprio planeta, nós temos, portanto, outras populações que podem ser desse número de 7 bilhões, ou até mais,
ou 3 vezes mais, a depender, né, dessa quantidade de espíritos que lá estão. Então vejam, meus irmãos, como ainda nós temos tantos irmãos mais sofredores do que aqui na Terra, na própria Terra. Kardec diz que aqui o nosso planeta, ele é um verdadeiro purgatório. Então, a gente tem aqui na Terra a chance de deixar aqui mesmo nossas mazelas morais e partirmos após a nossa desencarnação para as esferas celestes da Terra bem melhores. Então, por exemplo, eles vão dizendo, inclusive também no livro Céu e Inferno, né? O Mário Fitzgerald também, junto com outros estudiosos, eles fizeram um levantamento também no livro Céu e Inferno, que é esse livro que nós estamos estudando na noite de hoje, nesse capítulo que trata sobre, não é, anjos e demônios. Então vejam bem, existem essas esferas que, segundo os estudiosos, algumas delas estão nas profundezas do nosso planeta ou nas profundezas dos mares. Então veja, existem irmãos nossos espiritualmente habitando esferas espirituais situadas no centro da Terra ou no fundo dos mares. Só a doutrina espírita que pode nos dar essas informações. Então vejam, por exemplo, que no Apocalipse de João, no capítulo 20, nos versos que vão de 1 a 3, João fala do abismo, que é uma das esferas, digamos que é a esfera número 1, porque geralmente nós falamos, não é, mais das esferas superiores e esquecemos de falar das esferas que estão abaixo dessas outras esferas. Então, por exemplo, vamos começar da primeira esfera do centro da Terra ou do fundo dos mares. Lá, segundo João Evangelista, a besta, não é? Aquela informação de João, que a besta, ela ficaria presa por 1000 anos no abismo. Então, daí nós já temos a ideia de quem são os espíritos que habitam essa primeira esfera espiritual da Terra chamada abismo. Então, ali estão o joio. Lembram que Jesus falou da parábola do joio e do trigo? Jesus estava falando da população da Terra. Uns são joio, outros são trigo. Você é joio ou você é trigo? Cabe aqui a nossa reflexão. Eu sou joio ou sou trigo? Cabe aqui a minha reflexão. Então vejam, essa esfera é a mais inferior esfera celestial do nosso planeta e só é habitada por joios, ou seja, pessoas ainda perversas e más, na sua pior condição, como é a nomenclatura aplicada por João, o Evangelista. E também ele vai dizer lá no Apocalipse, né, no seu capítulo 20, que ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo. Veja, foi João que citou esse lugar espiritual do nosso planeta. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Então, eles dizem o seguinte, que nessa esfera do abismo, as formas perispirituais dos espíritos são como bichos mitológicos, como é o caso do dragão, dos dinossauros ou de outros monstros. Então, a gente, quando vê esses filmes, Senhor dos Anéis, esses filmes antigos, né, que falam de bruxaria, de tudo mais, mostram monstros, seres assim horríveis, na verdade é como se fosse assim uma espécie de intuição que os criadores daquela história tenham desses lugares, desses abismos infernais que circulam o nosso planeta também. Então ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, olha aí, Satanás, o demônios, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou o selo sobre ele para não mais enganar essas nações até que se completassem 1000 anos. Então vejam, claro que já se passaram 1000 anos, passaram-se até 2000 anos. Então muitos desses espíritos já podem ter tido a oportunidade de reencarnarem aqui na Terra, porque ele é uma esfera, esse lugar é uma das esferas da Terra, portanto muito próximo de nós que estamos aqui na crosta, né? Então o abismo, digamos que é a mais profunda esfera, são 7, essa é a primeira, a mais profunda esfera celeste que tem tudo a ver com o nosso planeta Terra, porque lá estão seres que habitaram aqui
a crosta terrestre. Qual é a segunda esfera celeste que eles falam aqui? Essa também é habitada por Joio, e essa menção foi feita por André Luiz, não é? No livro chamado Nosso Lar, no capítulo 44. Então lá ele vai falar que o instrutor Gúbio chama também essas regiões das trevas de precipícios subcrostrais, ou seja, estão abaixo de onde nós estamos, assim, espiritualmente falando, meus irmãos, porque eles não estão encarnados, eles estão desencarnados. É claro que a justiça divina, a misericórdia de Deus, a bondade de Jesus, vez ou outra, os espíritos dessas duas esferas são resgatados, vamos dizer assim, e é dado a eles a oportunidade de novas reencarnações para justamente reajustarem os seus perispíritos e voltarem, né, para a sua trajetória de evolução. Então vejam, lembra do livro Libertação, do Espírito Gregório? Então Gregório, ele era um dos habitantes dessa esfera chamada trevas. Quem lê o livro vai ver a dificuldade que a equipe, e que André Luiz fazia parte, não é? Teve para poder, então, né, lá no livro Libertação, juntamente com Gúbio, eles tiveram, não é, a dificuldade de chegar até onde estava o Gregório. Tiveram até que modificar suas, digamos assim, a sua própria condição perispiritual para não serem descobertos pelos asseclas de Gregório, senão eles ficariam em maus lençóis. Então vejam, a situação era muito difícil mesmo. Qual é a terceira esfera? A terceira esfera é a crosta terrestre, é onde nós estamos, os espíritos encarnados. E ele diz o seguinte, que essa esfera é habitada por nós, espíritos encarnados, e que aqui já aparece o trigo mesclado com o joio. Enquanto que essas duas outras é só joio, desculpem, a terra, já existe na terra, não é, a mistura do joio com o trigo em todos os povos. Então tem joio e trigo no Brasil, tem joio e trigo na América do Sul, tem joio e trigo na América do Norte, na Oceania, na Europa, na Ásia, na África. Em todos os continentes há joio e há trigo também. Então a característica dessa terceira esfera, que é a nossa, é exatamente já conviverem pessoas boas com pessoas ainda, não diria ruins, mas ainda que não entenderam o bem, que ainda não estão vivenciando o bem, muito embora saibam que o bem existe, mas por opção preferem ainda praticar o mal. Então, a partir daqui da crosta, começa a quarta esfera, que é o umbral. Então, a colônia espiritual, nosso lar, ela tem uma grande ligação com o nosso planeta, com a Terra e principalmente com a nossa crosta, a crosta terrestre. Então, aqueles que aqui desencarnam na Terra, nós que estamos encarnados, à medida que vamos desencarnando, vamos adentrando a este umbral e lá, pelo menos a Cidadela Nosso Lar, ela já tem áreas urbanizadas, muito bonitas, equilibradas, mas também existem fora, não é, digamos assim, dos muros de proteção do nosso lar, ainda aquelas regiões pantanosas, aquelas regiões assim obscuras, pesadas, assim um tanto quanto ainda digamos assim, com dificuldade para aqueles que a habitam. Então, André Luiz entrelaça, porque André Luiz trouxe todas as informações que nós precisávamos saber, como é que o umbral funcionava, quem eram as pessoas que estavam lá, como elas se dividiam, como elas agiam naquele lugar. Então André Luiz foi o nosso argonauta, né? Hoje ele seria internauta, mas naquela época ele foi o nosso argonauta. Ele fez uma verdadeira viagem por muitos lugares, né? Ali das regiões umbralinas, para saber, para poder nos dizer como era a vida naquele lugar. Então, eram sítios tenebrosos, lugares feios, né? Era um país limítrofe, ele chama o umbral de país limítrofe. É como se houvesse entre a terra, a crosta, que é a terceira esfera, com a quarta, que é o umbral,
uma tênue divisão. Então, há esse limítrofe, há essa troca, esse entrelaçamento entre a crosta terrestre, nós, os encarnados, com o umbral, que é, na verdade, não é? As cidades, lá estão as cidades espirituais que cuidam daqueles espíritos que ali estão ainda numa condição muito difícil. Então, meus irmãos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar dessa conexão que há, não é? Entre nós e os desencarnados, a ponto de os espíritos dizerem para ele que de ordinário são esses espíritos que nos dirigem, porque eles têm, não é? Eles têm assim, eles interagem conosco pelo pensamento e pelas ações. Então vejam, e Kardec, interessante que Kardec, ele esteve no umbral, né, como visitante. Tem no livro chamado Cartas e Crônicas, pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, tem lá, no capítulo 7, Consciência Espírita, como foi que Kardec visitou o umbral, e isso o inspirou, né? Ele acordou no corpo físico e imediatamente escreveu a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Então, nessa obra, diz que Kardec, quando ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, foi levado em sonho por um espírito benfeitor a uma região espiritual dos umbrais. Após esse sonho, ele escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec fez essa viagem espiritual e junto ao benfeitor que o recebeu, quando ele chegou, né, quando ele se desdobrou, esse benfeitor o levou a uma região nevoenta, no qual gemiam milhares de entidades com sofrimentos estarrecedores. É aquele lugar que Jesus chamava de pranto, lugar de pranto e de ranger de dentes, não é? Então, soluços de aflição ajuntavam-se a gritos de cólera, blasfêmia, seguiam-se gargalhadas de loucura. Kardec, então, lembrou-se dos tiranos da história e perguntou ao benfeitor: jazem aqui os crucificadores de Jesus? O benfeitor respondeu: não. Embora responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio Jesus os auxiliou a se desembaraçarem do remorso através de abençoadas reencarnações em que se resgataram perante as leis divinas. Então Kardec, ainda pensando nesses tiranos, perguntou, não é, novamente ao benfeitor: e os imperadores romanos? Ele respondeu: esses espíritos, quando encarnados, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Após diversos estágios regenerativos, alguns já se elevaram a esferas superiores, que a gente vai falar delas daqui a pouco. Outros continuam internados na Terra em vésperas de libertação. Mas Kardec, muito curioso, como todos nós sabemos, ainda perguntou: acaso estão presos nesses vales sombrios, olha aí, os algozes dos primeiros cristãos? Aí o benfeitor respondeu: os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização, ou seja, eles eram civilizados aparentemente, mas lá dentro ainda eram seres selvagens, né? Então, eles aparentavam um verniz, tintas de civilização. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Aí Kardec ainda pensou nos conquistadores e guerreiros famosos. Todavia, antes que Kardec fizesse a nova pergunta, o benfeitor já leu o pensamento do nosso codificador e já respondeu: não vagueiam aqui estes famosos guerreiros e conquistadores. Não sabiam das realidades espirituais e, por isto, foram recolhidos para reencarnações de dores e expiação de acordo com os débitos contraídos. Finalmente, Kardec fez a pergunta final: quem são, então, esses sofredores cujos gemidos e imprecauções me cortam a alma? Aí o benfeitor respondeu: nestes vales tenebrosos de dores e lágrimas se encontram os que estavam na terra, perfeitamente conhecedores e educados, com plena capacidade intelectual,
quanto aos imperativos do bem e da verdade, em especial cristãos infiéis de todas as épocas. Olha aí, quantos cristãos sem Cristo no coração. Então, esses cristãos infiéis de todas as épocas eram os habitantes e sofredores que gemiam, que pranteavam, que reclamavam, que lamentavam, que Kardec estava impressionado com isso, né? Conhecedores das lições do Divino Mestre Jesus, se entregaram ao mal por livre e espontânea vontade própria. Para estes, um novo berço na terra é sempre bem mais fácil. A gente lembra, meus irmãos, que ainda existem muitos cristãos que são a favor do aborto, muitos cristãos que são a favor da pena de morte, muitos cristãos que são favoráveis à ideologia de gênero, a outras e outras facetas do materialismo, porque tudo isso é materialismo. Tudo isso é puro materialismo, não é? Então, é nessa quarta esfera do umbral que estão esses espíritos. Mas Kardec também fala, aí agora a gente vai falar dos anjos, não é? Daqueles que já se depuraram, daqueles que já melhoraram. Então, a quinta esfera da Terra é a esfera da arte, da cultura e da ciência. Aí estão os cientistas famosos, os artistas famosos, aqueles que nos fizeram olhar para o bem, ver o bem, apesar de tantas dores do mundo de expiações e de provas. São esses artistas que são verdadeiros missionários e que vêm para a Terra no intuito de fazê-la avançar, não somente em ciência, mas também em arte e em cultura. Então, no livro Na Sombra e na Luz, que é uma psicografia da médium Zilda Gama, pelo espírito Victor Hugo, eles contam a história do instrutor espiritual Alfeu, que levou o seu pupilo para esta região. O nome do pupilo dele era Paulo, que tinha desencarnado recentemente, mas que teria uma última reencarnação na Terra, porque havia progredido bastante. Então, o que é que o guia espiritual do Paulo fez lá na França? Levou para essa esfera, essa quinta esfera da Terra, onde estão esses artistas, Leonardo da Vinci, Mozart, quem mais? Tanta gente linda, maravilhosa, que fizeram belíssimas músicas, pianistas famosos, Liszt, quem mais? Tanto Ravel, tanta gente boa, não é? E esses espíritos maravilhosos, eles encarnam somente para fazer os orbes progredirem, que no caso, como eles são ligados ao planeta Terra, eles ajudam a Terra no seu progresso. Então, e a sexta? Aí, nesse caso, dessa quinta esfera onde estão os artistas, aqueles que são os gênios da ciência e da filosofia e das artes, eles estão ali na condição de anjos. Ali é só joio. Aliás, desculpa. Ali é só trigo. Enquanto que a anterior é joio e trigo, não é? E a anterior, as outras mais abaixo são somente joio. Da quinta para cima, somente trigo. Ou seja, boas pessoas, bons espíritos. Então, vem a sexta, aonde também só existe gente maravilhosa, gente muito evoluída, pessoas, espíritos extraordinários. É a esfera do amor fraternal, do amor universal, do amor incondicional. Lembro da Alcione, do livro Renúncia, ditado por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pronto, aí estão os espíritos bons que nem precisam mais de encarnação, mas que por sacrifício, por amor imenso a determinadas pessoas que lhes são caras ao coração, aceitam a reencarnação, às vezes até de muita dor e sofrimento, não merecem, mas se sacrificam de livre e espontânea vontade pelo muito amor que tem em seus corações. Então, a Alcione, ela veio para a Terra para ajudar, veio para a crosta, né? Porque ela estava numa esfera da Terra bem evoluída, mas ela veio para a crosta terrestre para ajudar o Pólux, que era um grande amor que ela tinha por essa entidade. E nós sabemos que o amor que essas entidades superiores sentem não é como o nosso, o amor carnal, o amor que tem ciúmes, o amor que desconfia, o amor que aprisiona. Esses espíritos, pelo contrário, eles libertam os seus amores, eles ajudam os seus amores ainda mais a vencerem suas dificuldades e suas problemáticas e a ascenderem juntos
a esferas mais elevadas. Então, a penúltima esfera da Terra, ela é habitada por esses espíritos que são mais trigo, não é? Trigo purinho, trigo maravilhoso, digamos assim, se a gente fosse dar escalas para o trigo, não é? Então, vamos para a última esfera celeste do nosso planeta, que é a esfera das diretrizes do planeta. Então, aqui, quem está nessa esfera está juntinho da gente, só que a gente vibratoriamente nem percebe, por conta ainda dos nossos fluidos muito pesados, muito densos, muito apego aos bens materiais, faz com que nós ainda não percebamos que aqui do lado, em alguma esfera espiritual aqui, que é a mais elevada do nosso planeta, está Jesus, o nosso mestre, nosso governador espiritual. Então, o nosso governador espiritual está aqui perto, está aqui nas fronteiras espirituais do nosso planeta, da nossa crosta terrestre. Jesus não está lá em cima, como muita gente pensa. Jesus não está preso numa cruz, como muita gente acha. Jesus não está dentro de um sarcófago. Jesus não está no colo da sua mãe, morto, e sua mãe com um olhar de piedade. Ele já se libertou de tudo isso. Jesus agora é livre, maravilhosamente livre, para nos ajudar. É assim que nós precisamos pensar em nosso Senhor Jesus. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Trazer Jesus para junto de nós. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que nós possamos sair dessa barbárie que ainda nos acomete a alma, não é? Então vejam, nesta sétima e última esfera, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse refulgente paraíso celestial governa esse maravilhoso organismo de esferas. Então Jesus, ele não somente administra os encarnados, ele administra os espíritos amigos e filhos seus, vamos dizer assim, do ponto de vista da paternalidade que ele sente por nós, mas principalmente da amorosidade como irmão mais velho, outros espíritos. Então Jesus não governa somente a crosta terrestre, mas todas essas esferas que têm íntima relação com a crosta terrestre. É a Terra também, eles estão na Terra também, só que estão em situações vibratórias diferenciadas da nossa, não é? Então, conta-se que Narcisa, ela falando da ministra veneranda, ela diz que é a entidade com maior número, a veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Ela permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, ela conseguiu juntar mais de 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então, o que aconteceu com a veneranda? Ela pôde ir até a sétima esfera e ver Jesus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que maravilha. Então, ela vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados. Ela é uma Alcione da vida, né? E que ela, portanto, ela preferiu se demorar na terra do que alçar voos mais altos. Foi uma escolha dela, não é? Foi uma opção da nossa irmã. Então vejam, nós participaremos, pela nossa condição evolutiva, de uma dessas esferas. Qual delas, não é? Nós estamos nos encaminhando para lá. É a porta larga ou a porta estreita que Jesus falava? É o caminho comprido ou o caminho mais curto, como Jesus falava? Então, a doutrina espírita, ela fala para nós dos anjos da guarda e dos espíritos protetores também, não é? Então, todos nós temos, desde o nosso nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob sua proteção. Esse espírito, ele desempenha junto a nós uma missão de um pai que está cuidando de um filho que ainda precisa de muita ajuda. Então, ele também tem a missão de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso. Mesmo nas provações da vida, esse anjo está presente o tempo inteiro conosco. Ele sente-se feliz quando nós acertamos, quando nós somos triunfadores, diante
dos dissabores da vida, das provações da vida, mas também ele sofre quando ele nos vê errando, sucumbindo às tentações. Então, Allan Kardec fala isso lá no item 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente concluir, não é, a nossa lição, diante desse exemplo da nossa irmã veneranda, lá de nosso lar, eu lembrei dessa mensagem, chamada Mensagem Cristã. Ela é o capítulo 13 desse livrinho aqui chamado Roteiro. Ele foi ditado por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas o que Emmanuel quer dizer aqui? Que o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos. Então Jesus não está atrás de heróis e de santos. Jesus está atrás de pessoas que querem mudar, que querem vencer suas más tendências e suas más inclinações e assim irem mais rápido para junto dele, como foi a veneranda. Então é assim que Jesus nos quer. Ele não nos quer nem heróis, nem santos de um dia para outro, porque há pessoas que acreditam em mudanças instantâneas e isso não acontece. Não é assim que nós evoluímos. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Então, meus irmãos, nós que estamos aí chegando na regeneração, não é? Quais são os sentimentos que nós levaremos para esse mundo de regeneração? Principalmente nós espíritas precisamos refletir sobre isso, não é? O que estamos fazendo das oportunidades que nos foram concedidas, inclusive de sermos espíritas. E não somente de sermos espíritas, mas também trabalhadores espíritas. Será que ainda vamos levar para o mundo de regeneração o orgulho, a vaidade, o preconceito, o egoísmo? Vamos levar ainda? Não poderemos levar, porque esse mundo já está sendo dito. É um mundo de regeneração. Não cabem lá os defeitos, a rebeldia, ainda a insubordinação às leis divinas. Então, nós precisamos ter um espírito colaborativo já, ainda, no mundo de provas e de expiações. Então, quem não pensa, se nós ainda estamos não pensando nisso, se ainda estamos acomodados com os prazeres da vida, com o que a vida me oferece, estarei estagnando na minha evolução. Então, o nome já está dizendo, quem estagna-se para, não é? Fica ali parado. Então, não vai seguir para o planeta, para essa nova situação de transição da humanidade, que é a regeneração. Então, a palavra de Cristo está acima de editos humanos ou até de espadas, aqui se referindo às lutas, às guerras, aos manifestos, a tudo isso que vem acontecendo ainda no nosso planeta. Então, ele também não depende de decretos, nem depende de encíclicas. Sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Esse é o nosso Mestre Jesus. Siga-o quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, não é? Então, meus irmãos, muito obrigada por terem escutado, por terem ficado conosco. Então, nós vamos agora, né, encerrar o nosso trabalho de meditação, de reflexão sobre o assunto da noite de hoje, que foi anjos e demônios na visão espírita. Que nós possamos assim, não é, nos melhorarmos cada vez mais, sempre que tivermos contato com os ensinamentos da codificação, que em verdade são as explicações aprofundadas do Consolador prometido de nosso Senhor Jesus. Não estamos fazendo nada mais do que estudar Jesus e o seu Evangelho, através dessa doutrina esclarecedora, iluminadora e educadora, que é a doutrina espírita. Muita paz para você, uma boa noite de descanso, que seja muito feliz em todos os seus projetos, que já leve em consideração essa necessidade de sermos os seres da regeneração, não mais os seres da prova e da expiação, porque é isso que Jesus quer de nós, sem querermos ser heróicos ou santos, mas sendo quem nós somos, mas da melhor maneira que pudermos ser. Vamos orar para agradecer a nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, amigo de todas as nossas horas, muito obrigada pela oportunidade do estudo, da reflexão. Ampare e proteja todas as pessoas que estiveram presentes conosco, seus lares,
sua vida, seus projetos, seus desejos, que sejam os melhores possíveis, respaldados no amor e no bem. Que o seu amor incondicional, Senhor Jesus, possa alcançar todas as pessoas da terra, indistintamente, Senhor. Que nós possamos vencer todas essas dificuldades sociais que estão sendo colocadas, que nós possamos vencer nossas próprias ainda dificuldades internas da alma, com o amor, com a prática do bem, com a caridade sempre, Senhor, na palma das mãos. Que o Senhor possa nos ajudar, sempre estar conosco, Senhor, hoje, agora e para sempre. E que as bênçãos de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, possam derramar-se sobre cada um de nós, Senhor Jesus, para que nós possamos cada dia mais sermos pessoas conscientes e felizes, porque esse é o nosso desejo e é a nossa missão. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Então, obrigada, meus amigos que estiveram presentes. Lamento não ter podido respondê-los, interagir com vocês, porque eu estava assim muito, como eu posso dizer, muito emocionada com o estudo. Para mim foi maravilhoso estudar esse ponto. Agradeço muito ao Centro Espírita 9 de Outubro pela oportunidade de mais uma vez ter contato com essa obra extraordinária, a última obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos e até uma nova oportunidade. Que assim seja. Obrigada.